Eu penso que mais vale juntar as três comunicações e depois fazer debate. Ou seria preferível. É mais prático assim, acho eu. Este sol é terrível. Não era melhor vocês sentarem-se ali? Se calhar é mais fácil. É que eu ainda não arranjei ideia para pôr aqui meus contigo. Mas devemos ter dinheiro. Mas se calhar é mais fácil. Estás a precisar disto. Tem que virar para as pessoas. Espera aí. Ok, eu vou para aqui. Então, tem que ser assim. Está bem. O gravador está bem. Eu não propus a mesma coisa para a minha comunicação, porque eu achei que ficava a beneficiar aquela aura. Eu fico aqui ao pé do piano. piano. O sol estava a fazer reflexo no computador. Bem, a comunicação que eu vos trago aqui tem a ver com uma questão que vou lançar para debate, que está relacionada um pouco com o meu doutoramento, mas também com o ativismo no qual participo e no qual estudo, que tem a ver com a questão da teoria, a relação entre a teoria queer ou a teoria feminista. Elas acabam por se ligar muito, e os movimentos sociais, ou seja, de que forma é que a teoria crítica pode contribuir, ou a teoria queer pode contribuir de algum modo para os movimentos sociais. Eu estou numa fase de doutoramento em que ainda não estou militantemente com dados observáveis, tratados para abordar. A questão é mais uma questão de debate teórico, mas que é sempre um debate atual, ainda mais numa altura em que temos os movimentos sociais a emergir e a focar-se cada vez mais iminentes. Bem, então o que eu queria lançar para a questão é de que forma é que os movimentos sociais, nomeadamente os movimentos queer e a teoria queer, nos podem dar elementos críticos que nos permitam equacionar formas de ultrapassar uma velha questão, que é a questão da igualdade e da diferença, quer na teoria, quer na ação que os movimentos sociais desempenham. Eu vou partir não só da conceptualização teórica da Judith Butler, que talvez a proposta mais conhecida, mas que, baseada na teoria queer, que se tem afirmado um pouco por todo o mundo, a partir da equação dos movimentos feministas e LGBT. Mas vou também lançar aqui duas questões. Ou seja, começar primeiro por dizer que os movimentos sociais e os contributos teóricos que marcaram a segunda vaga do feminismo foram um ponto alto de um processo que reivindicou ao mesmo tempo uma afirmação da diferença, a categoria da identidade de mulher, e transportou para o plano político uma necessidade também de igualdade ao nível material naquilo que é a divisão do trabalho e as consequências que existem na redistribuição dos recursos materiais, a que vão sujeitas em consequência da condição de género. Esta época foi marcada por reivindicações da segunda vaga do feminismo, que se prendiam, ainda hoje se prendem, com alterações na estrutura da família, a saúde sexual e reprodutiva, no trabalho, no direito ao salário e à educação. Embora hoje em dia as questões ainda continuem de alguma forma a ser colocadas. Ou seja, foram estas questões, num certo ponto da segunda vaga do feminismo, começaram a ser denunciadas de algum modo, nomeadamente através daquilo que se chamou depois do Black Feminism, ou seja, o feminismo negro norte-americano, que acusava este feminismo de segunda vaga de ter de algum modo silenciado vozes marginalizadas, que para além de outras questões que iam além do género, nomeadamente a questão da raça e a questão da classe, e que por isso tinham reivindicações distintas daquelas que o movimento feminista, de alguma forma, na sua forma mais clássica, procurava reivindicar. Embora nós saibamos que o feminismo, de alguma forma, sempre criticou, de algum modo, um modelo exclusivamente marxista de luta de classes, porque afirmava exatamente que o género era algo transversal às classes sociais. Posto isto, temos aqui duas questões para debate.
que é a questão da forma como os movimentos sociais, de alguma forma, podem afirmar-se como movimentos de uma luta por uma melhor distribuição dos recursos materiais, aquilo que o marxismo chama de luta de classes, ou como uma luta pelo reconhecimento. Os grupos identitários. Temos grupos de mulheres, grupos étnicos, minorias sexuais, como os grupos LGBT. Houve teóricos políticos como Charles Taylor que diziam que a história dos movimentos sociais se dividiu em duas fases. Que primeiro veio uma dominação por reivindicações de classe e só depois é que apareceu um reconhecimento da identidade, ou seja, os movimentos identitários apareceriam mais tarde. Esta questão, se tivermos em conta que o feminismo surgiu já no século XIX e que era um movimento essencialmente de reconhecimento identitário, não fará grande peso ou não terá grande relevância para aquilo que vamos para o estado atual dos movimentos sociais e para as reivindicações e ações e formas de atuação dos movimentos sociais ou políticas. E ainda mais se considerarmos que estamos agora numa nova vaga decorrentes da situação económica e social pós 2008, chamando-lhe assim de grosso modo. O Alan Turenne dizia que as novas formas e as novas táticas dos movimentos sociais ou das identidades coletivas estavam orientadas para a mudança de modelos culturais e modelos económicos dominantes, bem como o reconhecimento de novos estilos de vida. No entanto, esta atuação estava muito dependente da oportunidade política, porque quando os mesmos queriam uma mudança social, ou seja, mais radical, do que aqueles que estavam mais centrados na obtenção de direitos, ou seja, com um cariz mais de integração. No entanto, o que eu queria discutir aqui, ou o que eu pretendia relançar para debate, não é a questão da integração versus mudança, ou seja, de movimentos mais reformistas ou mais radicais, mas, nomeadamente, que são questões importantes para a sua caracterização identitária e também para o alcance que os mesmos podem ter, mas é um debate que foi lançado inicialmente por Nancy Fraser, a que ela chamou de Dual Systems teoria de duplo sistema, ou seja, de que forma as noções de distribuição de recursos e de reconhecimento social são categorias que podem ser, ela diz que são assimétricas, eu lanço a questão se poderão ser assimétricas ou sobrepostas, e relacionar esse modelo com as perspectivas de justiça, nomeadamente de justiça que é proposta por Iris Young, também uma teórica política feminista, ou a proposta queer enunciada por Judith Butler. Então eu ia apresentar as três propostas que são de forma a ver como é que elas de alguma forma se aproximam e se afastam e nos podem ajudar a pensar a situação atual dos movimentos atuais ou como é que eles se reproduzem atualmente à luz destas teorias. Fraser, como já referi, indica dois tipos de reivindicações, as redistributivas e as de reconhecimento. Ela diz que a redistribuição está relacionada com os recursos materiais, ou seja, a distribuição justa da riqueza por todos nós. E que as demandas relacionadas com o reconhecimento referem-se aos movimentos culturais, que ela está mais preocupada, neste caso, com os movimentos feministas, o movimento LGBT, o movimento negro e também movimentos de trabalhadores. Para Fraser, reivindicações de reconhecimento e de redistribuição, embora se justifiquem ambas em função da correção de injustiça, elas são diferentes e devem permanecer separadas naquilo que se refere à política da ação coletiva, ou seja, a ação coletiva deve se focar essencialmente em questões de reconhecimento ou em questões de distribuição. Ela acaba por fazer uma crítica à teoria queer, que diz que as desigualdades são eminentemente interseccionais, que ocultam e que, se nós abordarmos essas reivindicações de uma forma interseccional, vamos acabar por ocultar alguns indicadores da desigualdade. Ela concorda que as minorias sexuais, por exemplo, também são afetadas por uma má distribuição dos recursos, do mesmo modo, mas o que ela acaba por dizer é que quando uma minoria sexual reivindica a sua atuação enquanto tal, ela não está a ser afetada do mesmo modo que um grupo que reivindica uma luta eminentemente focada na exploração de classe.
Ou seja, ela diz que é a característica identitária do grupo no momento da sua reivindicação que, de alguma forma, foca a sua reivindicação como sendo de reconhecimento ou de redistribuição. Esta proposta, em que ela tenta de alguma forma separar as coisas, acaba por ter críticas quer da Iris Young, quer da Judith Butler, cada uma a seu modo, embora ambas concordem que a solução para todas as injustiças não é única, mas o que elas acabam por dizer é que não é única, mas também não é bidimensional. As coisas não se podem resumir simplesmente a uma questão de distribuição material ou uma questão de reconhecimento identitário. A Butler está mais preocupada com a identificação. A Butler tem uma questão que é a sua identificação com o movimento gay e lésbico com demandas meramente culturais. Ela tem feito alguma crítica aos movimentos identitários, nomeadamente LGBT, mas ela foca-se mais na questão gay e lésbica, devido à sua questão puramente cultural, diz que muitas vezes geram discriminações de classe, raciais, dentro da própria comunidade LGBT. E que são essas minorias depois afetadas dentro da própria comunidade que sofrem uma menor redistribuição dos recursos materiais e acesso a algumas oportunidades. Ou seja, para Butler, os movimentos que criticam a regulação da sexualidade desafiam também, de alguma forma, o funcionamento da economia política, mesmo os mais identitários. E ela vai justificar isto, por exemplo, recordando que mesmo na tradição marxista, uma tradição essencialmente materialista, já Engels, na sua obra sobre as origens da família, do Estado e da propriedade privada, dizia que que havia uma relação entre reprodução e produção. Ou seja, a questão não era apenas reduzida a uma dimensão material, mas existia ali também uma questão de reconhecimento e de redistribuição que tinha que ser analisada. Ou seja, o que Butler propõe é que nós pensemos sempre numa dimensão histórica também do porquê dessas questões. Também vou ter que acelerar. Por sua vez, Iris Young, tentando avançar um pouco, só um bocadinho agora. Iris Young faz uma crítica à questão entre reconhecimento e redistribuição e diz que Fraser está a definir a economia política e a cultura como duas questões opostas e excludentes. Young acaba por nos dar, de algum modo, um exemplo muito importante dois exemplos. Um exemplo que é o exemplo do multiculturalismo, que tende de alguma forma a equacionar como um fim em si mesmo a representação de grupos discriminados. Ela dá como exemplo tendermos de alguma forma manuais escolares a ocultar, por exemplo, ela vou referindo, por exemplo, na questão da África do Sul, ocultar, por exemplo, a relação com o apartheid. Ou seja, que os grupos de negros eram discriminados. E tentar mostrar uma faceta multicultural. Ou seja, algo que, a grosso modo, e agora para abreviar, poderia ser visto como uma questão de branqueamento histórico da opressão. E ela vai colocar a questão se esse branqueamento histórico da opressão, de alguma forma, pode ou não, vai ou não ajudar, ou seja, focar no reconhecimento, vai de alguma forma ou não ajudar a superar as questões materiais. E ela tem a tendência que não. Por sua vez, outra questão que a Iris Young acaba por lançar é também a questão das mulheres. Ela diz que, sendo na questão de género, se focarmos as mulheres, os grupos de mulheres numa questão eminentemente de reconhecimento ou de redistribuição, ou seja, o exemplo que a Iris Young lança é um grupo de mulheres numa empresa, se pedirem para que seja abolida a questão de género, ou seja, as regras, as normas da mesma empresa sejam iguais para todas, esquecendo as especificidades na saúde, no trabalho não pago, onde as mulheres são mais afetadas, que soluções é que isso vai trazer? Por outro lado, ela vai colocar também a questão, se pedir essa diferença, como é que os empregadores vão agir naquilo que se refere, como é que os empregadores vão agir naquilo que se refere às carreiras e ao desenvolvimento da relação de trabalho. São mais ou menos estas as perspectivas, eu tenho aqui que abreviar muito.
Posto isto, só para complementar a proposta teórica que o Butler acaba por propor para estas três questões aqui, tem a ver exatamente com a questão da formação das identidades e aquilo que ela chama da subversão. Ela diz que a subversão acaba por nascer no processo de formação das identidades. Porque quando nós construímos uma identidade, estamos de alguma forma a cingir-nos à característica do grupo, à norma. E no processo é exatamente quando surge a crítica. E é nessa crítica, ela dá o exemplo de que forma que se torna uma identidade inconsistente. E inconsistente é a identidade que de alguma forma pode provocar aquilo que seria alguma revolução que seria uma contestação a dois níveis, a vários níveis. Ela não diz a dois, porque Butler defende um caráter performativo. Ela dá como exemplo o transexual, que é alguém que durante o processo de formação de identidade de género percebe as normas de opressão que o cingem de algum modo à norma e acaba nesse momento por, no processo, formar uma posição crítica, e essa crítica torna-o numa identidade inconsistente. E então seria as identidades inconsistentes que de alguma forma iriam funcionar como meio de luta ou de reivindicação, e não uma questão apenas de reconhecimento ou redistribuição, e acaba depois por usar exemplos, só para terminar, como nos movimentos sociais atuais, desde o Occupy Wall Street, na questão do muro Israel-Palestina, nos ataques a LGBT do governo russo, aos movimentos LGBT pela polícia. Ela diz que é o corpo que está ali em causa, e é essa inconsistência de corpos que se multiplicam de alguma forma e sempre subversivos e não de uma forma identitária e uniforme, como acontecia nos movimentos quer de redistribuição, quer de reconhecimento, muito hegemónicos. E é tudo. Tive que abreviar aqui alguns pontos. O que foi bom que, de alguma forma, não me foquei tanto no texto, mas pronto, isto acontece. Queres ficar aqui?